Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá em engole na vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. E ti. Então, estudo 9, hoje é Mística Cidade de Deus. Vamos pegar firme agora, cada vez mais. Capítulo 7, como o Altíssimo deu princípio às suas obras. Criou todas as coisas materiais para o homem, e os anjos para constituir povo, o homem e os anjos para constituir o povo do qual o verbo manado seria a cabeça. Deus, causa primária de todas as coisas. A causa primária de todas as coisas foi Deus, Criador de tudo o que existe. Quando e como foi de sua vontade, com o poder do seu braço, disse fiat, deu princípio a todas as suas maravilhosas obras ad extra. A ordem e princípio desta criação é referida por Moisés no primeiro capítulo do Gênesis, e tendo o Senhor me manifestado sua interpretação, direi aqui o conveniente, para nele encontrar as origens das obras e mistérios da encarnação do Verbo e de nossa redenção. Então não tem muito o que falar disso, né? Muito claro. Deus como princípio de todas as coisas, né? A ordem e princípio desta criação é referida pelo Moisés, que escreveu o Gênesis. Olha que legal saber que Moisés que escreveu o Gênesis, né? E tendo o Senhor manifestado sua interpretação, agora o Senhor disse para ela a interpretação do Gênesis. Que legal. Direi aqui o conveniente, para nele encontrar as origens e as obras do mistério da encarnação do Verbo e de nossa redenção. Aleluia, vamos lá. Vamos lá. Que lindo. Amo a Santa Ágreda. Ai, amo Jesus que trabalha nessas almas maravilhosas e nos ajuda a crescer. Né? Literalmente, olha lá, no capítulo 1 do Gênesis é o seguinte. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E aí, Jesus fala também no livro do céu sobre essa terra informe e vazia, onde ele tinha liberdade para poder fazer o que ele quisesse. E ele quer que a gente seja também informes e vazios, sem muito mimimi, sem muito blá blá blá, sem muito chororó, sem muito, muito blá blá blá, muito, sabe, muito blá 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 demais, muito blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Eu vou falar uma coisa para vocês, né? Uma coisa que sempre doeu no meu coração quando eu ia em formação na Igreja Católica. Nossa igreja é uma igreja boa, maravilhosa, que eu amo muito, mas é uma igreja muito medrosa. Mas tudo bem, não tem problema, né? A gente aceita ela como ela é mesmo, suas debilidades. Ela é perfeita, santa, mas é pecadora e medrosa, né? Ai, perdão. Medrosa que eu digo, por quê? Porque ela tinha aquele ímpeto do primeiro momento ali, os apóstolos, e depois ela foi ficando com medo, acuando, e começou a se acuar cada vez mais. Eu sinto que é uma igreja que ela se mantém, claro, ela se mantém por amor a Jesus e só pela misericórdia de Deus, claro, porque Jesus fala que a igreja ela está doente. A Luísa fala bastante que a igreja está doente, fala várias coisas para a Luísa sobre a igreja.
né? Uma igreja muito moribunda, muito dolorida, mas ao mesmo tempo, né, ela é obediente a Deus. Ele está na igreja, ele consegue chamar atenção, puxar a orelha, né, através desses místicos, e mal ou bem alguma coisa entra, né? Então, por isso que se mantém na fé, né? Se encolhe o máximo possível para, né, para conseguir se manter, se encolhe bastante. Eu digo se encolher, né? Ela fica, ela fica muito fixa, né, na tradição, né? Tradição básica, né? Pede para que os leigos saiam para fazer na liberdade, porque fala que só os leigos têm essa liberdade de fazer e acontecer, e confia nessa ação, né, dos leigos. E corre o risco, ela corre riscos muito fortes, né? A igreja ela corre o risco muito grande de perder os seus fiéis por causa dessa timidez dela. Ela é bem tímida, é uma igreja que nesse momento é tímida, muito tímida, demais, comparado com outras, né? E a gente pergunta, a gente acha que é interessante essa tranquilidade, a gente acha que tem gente que está a favor da igreja ser tímida. Tem gente que acha bonito a igreja ser tímida, né? Acha que é bonito a igreja ser cautelosa, prudente, que é um cuidado muito grande, ser caprichosa, né, naquilo que faz. Eu acho também que algumas coisas realmente é importante fazer as coisas, né, com muito cuidado, fazer muito bem feito, sim, sim, sim. Eu acho muito importante, né, da parte dos religiosos, principalmente dos padres, realmente, né, tem que ter ordem. E eles têm que ser mais organizados ainda, né? Tem que ter as coisas bem organizadas, os escritos têm que ser muito bem organizados, os processos de beatificação têm que ser muito bem feitos, tá certo? Eu concordo mesmo, né? E assim, de pouquinho em pouquinho você consegue fazer muito. Sei disso, mas poderia dar mais, né? Poderia incentivar os leigos mais. Aí a renovação carismática veio para os leigos, né? A renovação carismática, graças a Deus. Ai, obrigado, Senhor, pela renovação carismática, porque daí trouxe um renovo espiritual que deu um gás para a igreja, para a gente poder se sentir que tem alguma coisa se movendo lá, né? Que ela não está totalmente paralisada, né? E que tem alguém se movendo, né? Um ardor que começou nos leigos, os leigos começaram a sentir esse fervor e essa necessidade de trabalhar mais, de incentivar mais, né, as coisas. E graças a Deus, desde o Concílio Vaticano II. Se não tivesse o Concílio Vaticano II, meu Deus, o que seria da igreja hoje? Já teria acabado? Não teria, sinceramente, teria acabado. Se não fosse o Concílio Vaticano II e a renovação carismática, eu não sei se a igreja aguentaria o tranco do que está acontecendo no mundo hoje. Mas, graças a Deus, Deus, ele atuou e está atuante na nossa igreja, graças a Deus. Então, ele quer encontrar, e ele quer agora um novo renovo espiritual, um terceiro Fiat, né? E quer encontrar, pelo menos nos leigos, esse vazio, né? Essa força que é o amor, né? Onde ele vai encontrar esse vazio, que a pessoa vai dar a sua vontade e o seu eu para Deus fazer o que ele quiser, né? E quer encontrar, né, nos religiosos, alguns, pelo menos, alguns padres, que formam esse vazio para o novo, para acordar para o novo, né, para essas aparições marianas, para acordar para o novo dessas místicas católicas, né. Então, graças a Deus, a gente acaba despertando alguns padres para esse carinho, para com essas verdades que são reveladas por esses profetas atuais, né? São profetas que Deus escolheu, né? Essas crianças que estão tendo aparições estão provocando a igreja, né, a acordar, né? Os pastorinhos de Fátima, a Bernadette de Lourdes, são os aprovados, né? O índio lá de Guadalupe. Então, essas manifestações de Nossa Senhora oficiais, né?
E vários sinais da Eucaristia, milagres eucarísticos, né? É Deus movendo. A Nossa Senhora, eu falei com ela hoje. Falei, Nossa Senhora, a Senhora aparecendo no mundo, nossa, é tudo de bom, porque faz a igreja falar, meu Deus, né? A gente tem que acordar. A gente tá dormindo. Ai, vamos acordar. Então, assim, eu sinto que a Nossa Senhora, ela é esse João Batista. Realmente, ela é um João Batista que, se não fosse por ela, a gente estava dormindo mesmo, gente. Se não fosse a Nossa Senhora aparecer nessas aparições oficiais e nas outras também, que estão ainda em processo de aprovação, graças a Deus, obrigado, Senhor Jesus, por isso. Muito obrigado. Muito obrigado, né, pelo Papa João Paulo II, que foi um Papa que não foi tímido, né? E esse Papa Francisco, ele também está num processo interessante, né? Ontem eu falei com a Michelle, que ela me corrigiu, falando que leu um livro dele, né? O Reino, o livro do Reino que ele fez, e falou assim que ele entende realmente um reino humano, ele entende que é um reino humano, né? Mas que com a ação do Espírito Santo, pelo mover do Espírito Santo. Ela falou para mim que ela também começou a ler o livro dele. No primeiro momento, ela achou que era a teologia da libertação pura, né? Um reino humano, 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 falando da pandemia, falando, né, da natureza, né, e tal, da ecologia, né? Deixa eu ver se eu tenho um livro aqui, peraí. Pesquisando aqui para ver se tem a capa do livro. Deixa eu ver se tem aqui. Não vai ter, não. Vou colocar aqui o livro para ver se aparece. Só para a gente poder se situar. Deus e o mundo que virá. A gente vai ver se a gente traz esses livros pra gente. Olha que esse livro legal. Quem sou eu para julgar? Muito legal. Vale a pena a gente ler os livros do Padre, né, do Papa. Vamos sonhar juntos. Deve ser esse o mundo que virá, né? Deve ser esse. Que é aqui, ó. Papa Francisco. Deus e o mundo que virá. Não sei, pode ser esse, mas deve ser outro que ela falou pra mim. O amor é contagioso, legal também. Mas ela falou outro do reino. Então, assim, graças a Deus, a gente percebe que o Papa Francisco, ele não está conectado da divina vontade mesmo. Né? A gente está observando, buscando, né, compreender o que ele está fazendo, né? E ele fala, sim, de um reino humano, que vai ser o reino da divina vontade, é um reino da vontade humana unida com a vontade divina, onde o Espírito Santo é quem vai santificar o homem e o homem vai reinar com o Espírito Santo, né? Reinando dentro de si e Nossa Senhora também, sendo a rainha do reino da divina vontade, que fala muito sobre isso. Mas tá bom, tá ótimo. Graças a Deus. A gente já tem que confiar que Deus está, né, no comando dessa igreja. Graças a Deus, a gente está feliz, né? A gente tem esperança. Muito obrigado, Senhor, né? Temos esperança de que ela vai acordar, mesmo timidamente, mas ela tá andando. Ela é tímida, mas ela anda. Você tá entendendo? Ela é tímida, mas ela anda. Nem que seja um ano por dia, né? Um ano, quer dizer, que eu falando assim, é Jesus que fala, né? Ele fala assim, que a alma animada faz em um dia o que a tímida faz em um ano, né? Então, mesmo ela sendo tímida, fazendo, né, em um ano, aquilo que a alma animada faz em um dia, não tem problema. Ela tá fazendo, você tá entendendo? E a gente que somos muito animados. Ontem eu vi o quanto eu sou animada, o quanto eu sou até, vamos dizer assim, que chama até, me vê como uma apavorada, né? Me vê como uma ansiosa, como uma apavorada, desesperada, mas eu não ligo. Eu sou animada, né? Eu sou aquilo que Jesus fala nesse trecho.
A alma animada, ela faz em um dia, o que a alma tímida faz em um ano. Entendeu? Tem esse trecho no livro do céu. E eu sou essa alma animada e eu fico feliz. Muito, muito feliz por eu ser essa alma animada. Glória a Deus. Então, vamos lá. A criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra, porém, estava informe e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Então, Deus, o Espírito Santo, quer mover-se sobre os mares, né, da memória, da inteligência e vontade dessas almas leigas, animadas, que fazem em um dia o que outras fazem em um ano. Então, o Espírito Santo, ele é contínuo, né? Ele trabalha constantemente e depende da correspondência da alma. Se a alma é animada, ela vai, né, ser esse vazio mais rápido. E Deus vai falar, Fiat, exista a luz nessa alma. E a luz vai existir nessa alma. Né? Sempre vamos trazer o conteúdo para a vida na divina vontade, tá? E Deus viu que a luz é boa e separou a luz das trevas. E a luz chamou o dia, então nós somos luz, tá? Nós somos agora a obra do triunfo da criação. Jesus está criando o homem ainda, né? Está terminando, concluindo, triunfando na obra dos seus filhos, dos homens. Então, ele fez isso na terra, mas agora ele quer concluir o trabalho no homem. Tá? Na mente do homem, ele quer fazer esses 7 dias de criação. Então, a gente precisa ser essa mente vazia, informe e vazia, né? E a vontade humana, que são as trevas que cobriam o abismo, né? Vai surgir o Fiat de Deus, o Espírito Santo de Deus, que se move sobre as águas, né? Em nós, nas nossas mentes, na nossa mente, nossa inteligência e vontade está dentro de nós, e vai dizer Fiat, o Fiat do Espírito Santo, da santificação, para concluir o trabalho da criação em nós, né? Para concluir o trabalho e coroar todo o trabalho de Deus, da Santíssima Trindade, né? Então, a gente vai ser possuídos por ela, pela luz, o sol divino, que Jesus fala que é símbolo da vida na divina vontade, que ilumina a alma constantemente, que é a ação do Espírito Santo que move você, amém? Neste primeiro dia, diz Moisés, no princípio criou Deus e o céu e a terra para nós morarmos. Este princípio é aquele com o qual, como saindo do seu ser imutável, poderoso Deus começou a plasmar, fora dele, as criaturas. Então, estas principiaram a possuírem o ser em si mesmas. E Deus começou a recriar-se em suas obras, né? Ele recriou em suas obras, o que é isso? Ele começou a gozar, se deliciar, né? Se felicitar, ficar feliz nas obras dele, adequadamente perfeitas, como ele é perfeito, para que a ordem fosse também perfeitíssima. Antes de criar os seres intelectuais e racionais, ele formou o céu para os anjos e homens, e a terra, aonde antes os mortais seriam viadores, né? Onde iriam morar viadores. Tão proporcionados a seus fins e tão perfeitos são estes lugares, que diz Davi no Salmo 18. Então, é um lugar perfeito. Não tem nada de defeito no planeta Terra. O planeta Terra é perfeito. Não veja nenhum defeito no nosso planeta. Tá? Não veja nenhum obstáculo para você ser feliz nesse planeta como viador, né? E essa felicidade é aquela que eu falei ontem, né? A felicidade em Deus. Somente em Deus, não a felicidade como morador da terra, do mundo e de se apegar aqui, né, às trevas do mundo. Não, é a luz de Deus, né, nessa luz da criação. E é um mundo perfeito. Mundo perfeito quando é Deus quem está nele. Se Deus não estiver nele, não é perfeito. Aí é trevas, tá bom? Os céus publicam a glória de Deus. O firmamento e a terra anunciam as obras de suas mãos. O céu, com sua formosura, manifesta a magnificência e a glória, porque nele está reservado o prêmio preparado para os santos. O firmamento da terra anuncia que devem existir criaturas e homens para que a habitem, e por ela elevem-se ao seu Criador. Então, o firmamento da terra anuncia, né? O firmamento da terra, o céu, lá, é um sinal de Deus, né, dizendo que deve existir criaturas e homens que habitem aqui, né, e que se elevem ao céu.
que olhem para cima e falam, tem mais, tem muito mais. Né? O céu, quando você olha, vê aquela imensidão. E você fala, uau, tem muito mais para a gente conhecer. Não é só aqui que eu devo morar. Tem um lugar que me espera. Uau, olha a eternidade desse céu, como infinito. Mesma quantidade dessa infinitude toda é o lugar onde eu vou morar. Uau, quero morar lá. Quero conhecer esse universo. Eu sou eterno como Deus é eterno. Né? Eu sou, né, eterno, modo de falar, porque em Deus, né, tem a vida eterna. Desde quando Ele me criou, graças a Deus, tenho a vida eterna e Ele vai me dar, porque eu creio nele, né, e professo a fé em Jesus Cristo e aceito a salvação de Jesus Cristo para minha alma. E quero viver desse perdão de Deus. E então Ele é eterno, 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 porque desde sempre existiu. Eu não sou eterna. Eu sou uma criatura que foi criada por Ele. E desde quando Ele disse fiat para minha criação, eu tenho vida eterna por Ele, nele, através de Jesus Cristo. Amém? Então, através de Jesus. Se eu ressuscitar, eu viverei eternamente, né? No meu corpo glorioso, quando eu ressuscitar no juízo final, que daí Jesus me ressuscitar e soprar sobre mim essa felicidade de viver a vida eterna no meu corpo glorioso ressuscitado. É muito maravilhoso esses mistérios, gente, é maravilhoso. Antes de criá-los, o Altíssimo lhes preparou o necessário à existência que lhes destinara. É isso, ele fala muito no livro do céu também. Para que de todos os modos se sentissem obrigados a obedecer e amar seu Criador e benfeitor. E através de suas obras, conforme Romanos 1:20, conhecessem seu admirável nome e infinitas perfeições. Então, Deus criou, né, tudo para a nossa existência, não deixou nada faltar para que fôssemos felizes. Ontem, no capítulo 296 da Valtorta, Jesus falou, né, o quanto é perfeito, o jeito todo que Deus trabalhou na criação, né, foi perfeito. Nossa, gente, a meditação que Jesus fez eu fazer em cima do capítulo 296 ontem, meu Deus, que coisa incrível aquele capítulo. Da Valtorta, maravilhoso, meu Deus, quando chegar lá a gente vai, né, estudar mais. Obrigado, Senhor Jesus. Dia e noite. Diz Moisés que a terra estava informe e vazia. Vazia, vazia, vazia. E nós temos que ser essa terra vazia para que Deus diga fiat. Não referindo o mesmo do céu, porque neste Deus criou os anjos, no momento em que o escritor descreve. Disse Deus, faça-se a luz, e a luz foi feita. Daí ela fala que faça-se a luz, que a luz representa o faça-se dos anjos. Interessante isso, né? Fala não só da luz material, mas também das luzes angélicas intelectuais. Olha que interessante. Ela fala que quando Deus faça-se a luz, nesse momento os anjos foram criados. Né? Se não fez mais clara a menção dos anjos, mas se ele não fez, né? Se Moisés não fez mais clara a menção dos anjos, designando-os apenas sob esse nome de luz, foi por causa da inclinação dos hebreus em facilmente atribuir divindade a qualquer coisa de menor apreço que os espíritos angélicos. Então, Moisés, conhecendo o povo dele, que qualquer coisinha estava adorando, então ele não falou dos anjos por causa disso. Ela que recebeu essa revelação, né? Muito bom, Moisés é inteligente, graças a Deus. Além disso, foi muito apropriada a metáfora da luz para representar a natureza angélica. E misticamente a luz também da ciência e graça com que foram iluminados em sua criação. Então, foi criado o anjo, o Lúcifer. Ó, no primeiro dia, faça-se a luz, tá? Juntamente com o céu empírio, criou Deus a terra e em seu centro o inferno. Interessante ela falar que o inferno está no centro da terra, né? Porque fala que é um lugar quente, um lugar muito quente, e a gente sabe que tem um magma na Terra, né? O magma, quando o vulcão explode, sai o magma que vem do centro da Terra. Então, imaginar que dentro da Terra tem um inferno, que é lá que está o inferno, eu acho muito interessante isso, muito legal isso, né? E aí a gente tem a imagem do inferno de Dante, né? Que depois que eu li a Mística Cidade de Deus, eu fiquei olhando para a imagem
do inferno de Dante. E eu falei, nossa, eu fiquei imaginando como que é debaixo da terra, né? Interessante, né? Aqui, ó. Aqui. O inferno aqui, ó. Várias camadas aqui, tá vendo? Aí eu achei interessante. Aqui tá, olha, gente, que imagem interessante. Olha aqui. Mostrando como que é. Tá vendo? Vocês estão vendo? Ai, não sei se vocês estão vendo. Vamos ver aqui. Ah, tá vendo. Né? Até tem uma lupa aqui, tá vendo? Então, olha só, gente, é muito legal, né? Ter essa imagem aqui. Essa imagem aqui, ó. A terra aqui em cima, aqui, ó. As camadas aqui, ó. Do inferno, vários lugares do inferno. Nossa, é muito interessante isso. Aí tem mais imagens aqui maiores. Aí o demônio lá embaixo, ó. Aí tem vários nomes. Tem vários nomes desse lugar. Tem vários nomes. Tem o limbo, vale dos ventos, lago de lama, colinas de rocha, rio Estige, cemitério de fogo, vale do Plegetonte, Malebolge e lago Tossite. 9 círculos de Dante. 9 círculos de Dante. Né? Não sei se isso aqui é uma revelação do Espírito Santo, né? Explicando sobre essa realidade. Ó. Aqui outra imagem interessante aqui, ó. Tá vendo as camadas até chegar no centro da Terra? Não tô falando, não tô considerando isso aqui, tá? De que isso aqui é... Nossa, é muito legal. Né? Imaginar isso aqui. Eu não acho problema imaginar que o inferno está aqui debaixo da terra, nesse sistema que está aqui. Com 9 camadas, né? Mas assim, mesmo assim, ela recebeu essa revelação do Espírito Santo, né? De que foi criado o inferno, né? Que foi criado o inferno. Aqui está a terra aqui em cima, e aqui está o inferno, as camadas, 9 camadas, até chegar na última camada, que é propriamente o lugar mesmo pior de todos. Eu não acho problema a gente saber disso. Não acho que isso atrapalha o nosso entendimento. Acho que isso ajuda um pouco, né? E, de certa forma, Deus, ele se comunica, tentando, né, se comunicar com a gente. Mas você não pode querer se interessar pelo inferno, né? O que Jesus fala para mim, assim, as pessoas gostam muito do mistério. Gostam muito do que é relacionado ao inferno. Parece que tem uma atração, né? Pelo pai demônio, né? Porque o demônio, ele é pai nosso, sabia? Ele não é pai nosso como Deus, mas ele é um pai do pecado. E a pessoa que gosta do pecado, tem prazer no pecado, gosta do demônio. Considera ele como um pai mesmo, não percebendo. Mas Jesus fala que o pai da mentira é o demônio. Então, se a pessoa gosta da mentira, se ela gosta né, de imaginar o inferno, se ela gosta de ver monstros, de filme de terror, eu gostava muito, eu falo para você, eu tinha muito pecado, eu era uma pessoa muito pecadora. E esse carinho pelo pecado que eu tinha, eu falo por mim, esse amor que eu tinha pelo meu pecado, pelos pecados que eu cometia, que a gente tem uma tendência, a gente deixar essa tendência tomar conta de nós e reina. E o pecado que eu vivia antes me fazia me interessar muito pelo meu pai. Quando ele era o meu pai. Agora ele não é mais. Ele era um pai. Vocês podem ficar escandalizados o quanto vocês quiserem. Mas quando você decide pecar, você assume outro pai. É aquilo que eu falei ontem do amor de Deus. E ele como um marido, né, que a esposa pegou e saiu de casa para ir atrás de outro. E ela foi. E ele ficou com aquele vazio no coração, nunca mais, né? E chorando todos os dias e pronto, esperando ela voltar. Esse homem tá esperando ela voltar. Então Deus é assim. Ele considera que ele é teu pai, como esse esposo é o esposo dessa mulher. Ele se considera esposo da tua alma também. Seu pai, né? E aí o filho pródigo que vai embora e decide pelo mundo.
pelo pecado, ficar longe, né? E aí, nesse caminho, se você gostar de ficar nesse caminho, né, longe do Pai, você está indo para outro pai. Pai demônio. Ele é o pai do pecado. Se você gosta de pecar e prefere o pecado e fala que não tem como fugir do pecado, né? Se deita e rola no pecado. Claramente Deus não é seu pai. Ele é seu pai por origem, mas você não assumiu. Você virou as costas. Você é inimigo de Deus quando você peca. Você ofende muito a Deus através do seu pecado. Muito a Deus, é muito grave. Pecado é grave. Por isso que a gente está caminhando aqui numa velocidade muito grande, animados, né? Para poder a gente sair do pecado imediatamente, não para poder. O que Jesus fala para mim sobre essa timidez da igreja é justamente isso, né? Que ela, nessa timidez, nessa demora, para poder ajudar as almas ficam nadando no pecado. Ele falou para mim. Ele falou assim, enquanto a igreja fica muito tímida para poder fazer as coisas que tem que fazer, ela dá muita brecha para as pessoas do mundo, para que elas possam progredir no mal, nossa, escancaradamente. Então, tá escrito no livro do céu também sobre isso, né? É muito complexo. Jesus fala muito sobre o quanto que o homem é pérfido, o como que o homem é, é inimigo de Deus. Ele fala muito no livro do céu sobre isso. Então, a gente tem que entender. Né? Então, quando a gente fala do inferno, tem muita gente que já está vivendo o inferno e gostando de viver o inferno aqui na Terra mesmo. Tá? Naquele instante em que foi criado, ficaram no meio deste globo terrestre, por divina disposição, extensas e profundas cavernas para inferno, limbo e purgatório. Então, até o purgatório fica embaixo da terra, uau, né? Ai, que horror! Ao mesmo tempo, no inferno foi criado o fogo material e as demais coisas, que agora lhe servem de suplício dos condenados. Então, ela está confirmando essas imagens que eu acabei de mostrar, né? Logo separaria o Senhor a luz das trevas, chamando a luz dia, aqui na terra, aqui em cima é luz, e as trevas lá embaixo da terra, noite. Né? E aqui tem, né, o momento que o sol vira e nós ficamos à noite aqui, né, e tudo mais. Tem isso também. Não sucedeu isto só entre a noite e o dia naturais, mas também entre os anjos bons e maus. Não só entre noite e dia natural, mas entre os anjos bons e maus, e entre os homens bons e maus também, né? Aos bons deu a luz eterna de sua visão, chamando-a dia eterno, e aos maus chamou noite do pecado, sendo lançados nas eternas trevas do pecado. E aos maus chamou noite do pecado, sendo lançados nas eternas trevas do inferno. É um lugar onde a pessoa que decidiu ter o pai por demônio, por diabo, né? Pai, ela escolheu o diabo como pai, ela vai morar com ele. Não porque Deus rejeitou, é porque ela quis. Ela virou as costas para Deus e foi, ficou lá e gostou. Gostou. Aline, mas só que elas não, ninguém gosta de ficar no inferno, eles ficam atormentados pro resto da vida. Ó, falo para vocês. Tem almas no inferno. Tem alguns diálogos de místicas que nós ouvimos. Tem almas no inferno, tem almas humanas no inferno que estão sofrendo, sim. Mas elas preferem, mesmo assim, ficar lá. Se você perguntasse para elas se elas gostariam de sair de lá, elas são igual Lúcifer. Elas não gostariam de sair. Elas têm ódio. Ódio, só ódio. Elas não têm nenhum minuto de amor. Nenhum minuto, é só ódio. E só recebem ódio. É muito triste, gente. Nossa, falar sobre o inferno, Deus me livre, é muito ruim. Deste modo, podemos entender quão unidas estiveram em Deus a misericordiosa liberalidade do Criador e a retíssima justiça de juiz. Ele é muito, muito importante saber que essa retíssima esse retíssimo juízo de Deus é justamente falar que ama misericordioso, dá liberdade misericordiosa para você, para que você viva a luz, viva fora do pecado,
né? Ele te dá toda essa liberdade de você entender ele, saber por que que não é bom pecar, ver os resultados do pecado. Ele te dá tudo isso de conhecimento para você saber que não vale a pena pecar. Ele te dá toda a luz que você quiser, te clareando para que você saiba que não vale a pena pecar. Ele faz tudo para te amar e te mostrar o caminho e te revelar as coisas, se você quiser ficar com ele. Você não vai ficar com ele ignorante, você não vai ficar com Deus sem saber o que o pecado poderia fazer de mal para você. Eu falo por mim, Jesus, ele me fala muitas vezes, assim, ó, infelizmente você pecou sim. Jesus fala assim, infelizmente você pecou sim, pecou muito sim, você, né, tal, se dói muito por causa dos seus pecados, mas você sabe que você está perdoado, então você segue em frente. Mas você sabe agora como ensinar as pessoas que não vale a pena ser filhos do demônio. Você sabe explicar. Eu escolhi você por causa disso, porque você sabe explicar que não vale a pena ir para essas cavernas. Gostar do que é negativo, gostar do que é das trevas. Gente, eu assistia tanto filme de terror, vocês não têm noção de como eu assistia os filmes mais terríveis. Se saísse qualquer filme de terror, lá estava eu. E eu gostava. Gostava, eu admirava os filmes de terror. Morria de medo, mas eu gostava do medo. Eu adorava o medo, achava que o medo era uma coisa boa. Meu Deus, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do buraco que eu me meti. Eu não sei como que Jesus tirou eu de lá. É um milagre. Eu não sei como que Deus tirou eu de lá. Eu falo para vocês, é incrível, incrível, incrível o processo de conversão pelo qual eu vivi. Nossa, é incrível. Eu queria muito, sabe, poder resumir a minha vida, eu não consigo. Porque foi um trabalho muito intenso de amor de Deus para mim, muito intenso, para me tirar das trevas. Uau, eu nem sei como começar a contar. Eu sou nova, eu tenho 41 anos, eu vou vacinar hoje, eu acho. Tomar a vacina do Covid hoje, que hoje que liberou pra gente aqui. Tô nova, mas nesses 41 anos de idade, olha só quanta coisa que eu vivi. E Jesus me escolheu para poder fazer essa missão, né? E eu não posso negar para Jesus isso. Mesmo que eu tenha privações, mesmo que eu tenha que me privar do livro do céu, né? Não posso mais expor o livro do céu assim muito claramente. Eu posso falar dele, do que eu li, do que eu entendi, mas agora eu não posso mais colocá-lo, né? A tradução brasileira assim escancarada assim para as pessoas, né? Tem que ser tudo não listado, não listado. Agora faz parte. A gente vai. É só privado para o meu grupo. Quem quiser ler o livro do céu agora vai ter que entrar no grupo do WhatsApp. É obrigado, senão você não vai ler. Então, já estou avisando, né? Eu vou deixar esse vídeo público, porque os vídeos da Mística Cidade de Deus, o Evangelho como foi revelado e a vida íntima, eu posto para o público, né? Porque essas místicas já estão aprovadas e eu tenho a tradução original em português. Então, estou tranquila, não foi eu que traduzi, né? E eu não vejo problema de eu traduzir os livros. Não vejo problema nenhum, né? Jesus fala que não tem problema nenhum eu ter traduzido livros e tal. Mas, como tem o processo da beatificação da Luísa Picarreta e essa orientação do Bispo de Corata para que não divulgue publicamente para o público aberto os escritos, né? Acho que em qualquer tradução não pode, nenhuma tradução, nem espanhol, nem italiano, nem... Eu acho que nenhuma pode, né? Então, tem muita gente com certeza desobediente que está fazendo. Eu não quero ser, né? Eu até hoje estava ignorante, por isso que eu estava fazendo tudo isso. Não tinha entendido essa recomendação direito, agora eu entendi com calma, porque um padre tem que explicar o porquê, né? E explicaram para mim, então agora eu tenho consciência. Então, eu tô tranquila. Mas quando você está em ignorância, você não fez nada de errado. Nada de errado, né? Alguns vídeos, de repente, ainda vai ficar, né? Na leitura do livro do céu. Alguma coisa, às vezes, a gente vai ter uns resquícios aí, mas porque vai demorar, é muito vídeo que eu fiz para tirar tudo. Mas aquilo que estava escrito livro do céu, assim, claramente, eu fiz de tudo para poder tirar, né, do público. Fiz de tudo mesmo, o aplicativo eu tirei, do meu site eu tirei, né? Então, assim, espero que, né? Do site eu tô colocando a Divina Vontade no Brasil, igual a Divina Vontade no Brasil já existe, né?
Mas é privado, gente. Só vai entrar em contato com esses conteúdos a pessoa que quer estudar mesmo, né? Não está liberado para o público escancaradamente, a Deus dará, né? É só para quem quiser realmente tiver interesse para estudar que a pessoa vai achar, vai ter que procurar para achar. Não é tão simples assim, né? Então aqui no site tem, né? Nós temos aqui no site. Se falarem para mim que não pode, alguma coisa assim, que tem que restringir o site, colocar senha no site, alguma coisa assim, né? Eu vou ver se é possível fazer. Mas como a Divina Vontade no Brasil está público, então não tem problema, porque dá no mesmo. A pessoa lê lá ou eu ler aqui no meu site, né? Dá no mesmo. Então, a gente também não pode ser tão assim, como eu já disse, tão assim, né? Querer abraçar o mundo também, que a gente não consegue, né? Querer mandar que todo mundo comece a obedecer o bispo de Corato, eu não vou fazer isso, né? Eu aceitei fazer, ponto final, né? E dentro em Deus a gente vai fazer o melhor que a gente pode, para poder, né, fazer as coisas da melhor forma possível, rezando muito mais, né, para que a Luísa seja beatificada e canonizada logo, 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 se Deus quiser. Criação dos anjos. Foram os anjos criados no céu empíreo em graça, para que ela adquirisse, né, méritos que precedessem a recompensa da glória. Para que eles, né, para que a graça, deve ser, não sei, foram criados os anjos no céu empíreo, em graça, para que com ela, para com a graça adquirirem méritos que precedessem a recompensa da glória. Ainda que se encontravam no lugar dessa glória. Legal isso. Não lhes fora dada a visão de Deus face a face. Olha só que interessante, que é a história do mundo angélico, a gente leu isso aqui. Até que a mereceram pela graça os que se mostraram obedientes à vontade divina. Então, aqueles que foram obedientes à vontade divina receberam pela graça a graça de poder ver Deus face a face. Que legal! E a gente também tem que ser obediente à vontade divina. Tá vendo? Deste modo, esses santos anjos, como os demais apóstatas, permaneceram muito pouco tempo nesse primeiro estado de viadores. Olha só, eles também foram viadores, os anjos. Eles foram viadores sem conhecer Deus face a face. Igualzinho nós, ó. Que legal. Sua criação, estado de provação e término desse estado realizaram-se em 3 instâncias ou mórulas, separadas por algum intervalo em 3 instantes. Então, eles também foram viadores, sem conhecer a Deus face a face. Foram testados numa provação igual aos homens. Igualzinho, Deus fez a mesma coisa que fez com a gente, fez com eles primeiro, depois fez com a gente. Olha que legal. No primeiro foram todos criados e adornados com graça e outros dons, igual a gente. Formosíssimos e perfeitas criaturas. A este instante seguiu-se a mórula, na qual a todos foi apresentada e ordenada a vontade do seu Criador e a lei para observar. Então, a gente também recebeu num segundo instante a lei também, né? Que Deus criou também, a gente fez um estágio inicial, né, da criação, depois a redenção com a lei da graça, e agora a santificação, a gente está no último processo. Olha lá, reconhecendo-o por Supremo Senhor, preencheriam o fim de sua criação. Agora nós estamos nesse processo de ir para o último, igual aos anjos. A gente está numa situação igual dos anjos. Eles passaram por 3 instantes, 3 estágios, 3 fiates, né? E nós estamos no terceiro fiat, entrando no terceiro fiat do Espírito Santo, para depois a gente ter o juízo final e viver para sempre na glória com eles. Olha que legal, né? Nesta mórula, a instância, ao intervalo, travou-se entre São Miguel e seus anjos e o dragão, seguido dos seus aquela grande batalha descrita por São João no capítulo 12 do Apocalipse. Os bons anjos, então, perseverando na graça, foi o juízo final, né, deles, foi essa batalha. Os bons anjos, perseverando na graça, mereceram a felicidade eterna e os desobedientes, insurgindo-se contra Deus, mereceram o castigo que sofrem. Então, teve um juízo final, que foi a grande batalha descrita de São Miguel e seus anjos com o dragão. Olha lá, e nós vamos ter essa batalha também de Jesus, que é o nosso São Miguel, né? Jesus é o nosso São Miguel, tá? Jesus, ele representa o nosso São Miguel, que é Jesus com os seus eleitos, né? E os anjos também vindo batalhar em nosso favor, porque nós somos muito pequenininhos, precisamos da ajuda dos anjos. E vamos lutar contra o dragão.
Porque se os anjos não vier em nosso favor, a gente tá fritos, né? Porque o dragão, ele também é seguido pelos homens, né? E nós vamos lutar contra os homens do mal, os homens filhos do dragão, filhos do demônio, tá? Que vão nos perseguir, que vão obstinadamente nos odiar, que vai ter o aviso e eles vão decidir ficar com o pai deles, Satanás, tá? E aí vai ter o juízo final, né? Queda dos maus anjos e perseverança dos bons. Nessa segunda módula, tudo poderia se ter passado muito depressa, de acordo com a natureza angélica e o poder divino. Entendi, porém, que a piedade do Altíssimo deteve-se e com alguma espera lhes mostrou o bem e o mal, a verdade e a falsidade. Então, está fazendo isso com a gente. Fez tudo isso com a gente durante todos esses 2000 anos, né? Que é desde Jesus explicando melhor para a gente, né? Ele já tinha começado lá no Antigo Testamento a explicar o mal e o bem para a gente. Todo esse processo. Aí Jesus veio completando um pouco mais, dando entendimento, mandando o Espírito Santo para que o Espírito Santo nos convencesse do mal, do que é o mal e do que é o bem. Então, o Espírito Santo é que tem esse tempo, agora de 2000 anos, nos explicando isso. Através da igreja, mesmo ela sendo tímida, ela fez o melhor que ela pôde. E conseguiu. Eu acho que ela tem muito conteúdo aí para oferecer, graças aos místicos que foram recebendo de Nossa Senhora, do Espírito Santo, né? Uns puxão de orelha. Conforme eu falei lá em cima, né? O justo e o injusto, sua graça e amizade, a malícia do pecado, a inimizade com Deus. Tá vendo? A malícia do pecado é o que eu falei agora. A inimizade com Deus. Então, não tô falando besteira, não tô inventando nada do meu cérebro. Tá? Só tô repetindo como papagaio de pirata. Tá? O prêmio e o castigo eterno, a perdição de Lúcifer e seus seguidores. O inferno com suas penas. Tá vendo? A malícia do pecado, a inimizade de Deus, ele revelou tudo isso pra gente, tá? Revelou pros anjos e revelou pra gente também, tá? Né? A gente já tem consciência. Viram eles todas essas coisas como são realmente em si mesmas, né? A gente também tá vendo. Com o conhecimento de sua tão superior e excelente natureza, de maneira que antes de perderem a graça, eles viram claramente o lugar do castigo. Eles viram claramente o lugar do castigo. Se não conheceram em igual medida o prêmio da glória, tiveram dela outra notícia e a promessa expressa do Senhor, como também nós também temos a promessa, com que o Altíssimo justificou sua causa, agindo com suma equidade e retidão. A gente tem a visão clara do lugar do inferno. Nesse tempo, a gente tem ouvido exorcistas, tem ouvido místicas que foram lá no inferno e contam pra gente, como a Josefa Menendez, conta pra gente como é o inferno. Teve outros santos, como a Santa Faustina. A própria Luísa Picarreta falou pouco, mas falou, né? Então, a gente tem muitas notícias do lugar do castigo, tá? Não bastando toda esta bondade e justiça para deter Lúcifer e seus sequazes obstinados, foram punidos e precipitados no fundo das cavernas infernais, enquanto os bons viram-se confirmados na graça e na glória eterna. Aconteceu isso, no terceiro instante verificou-se que realmente nenhuma criatura fora de Deus é impecável por natureza. Tá vendo? Nenhuma criatura fora de Deus é impecável. Tá vendo? Só Deus é santo. Só Deus é santo. Tá vendo? Nem anjos são santos. Só Deus é santo. Pois o anjo, possuindo-a tão excelente e adornada com tantos dons de ciência e graça, acabou pecando e se perdeu. E fará a fragilidade humana se o poder divino não a defender, e se ela o obrigar a desampará-la, né? E se a alma obrigar Deus a desampará-la, que Deus pode te desamparar por sua própria fragilidade humana de se render ao seu pai demônio através do pecado. O pecado de Lúcifer. Resta saber o que estou procurando, o que motivou o pecado de Lúcifer e seus confederados. Ela está querendo saber o que é isso. E o que lhe serviu de ocasião para desobedecer e cair. Nisto eu entendi que poderiam ter cometido muitos pecados segundo o reto, né, conforme eles desejaram, ainda que não praticaram os atos de todos, mesmo que não praticaram todos os pecados, mas com a intenção eles queriam fazer coisas horrorosas, né? Dos que com sua depravada vontade cometeram. Então, a mesma coisa acontece com a gente, tá? Jesus, ele fala pra gente assim, tem coisas que você nunca fez. Tem coisas que você nunca fez. Pensa
Tem coisas ruins, pecados, que você nunca fez. Mas Jesus, ele quer te lembrar, né? De que se você desejou, só desejou, você nunca traiu seu esposo. Mas se você em algum momento desejou trair o seu esposo, você traiu o seu esposo. Se você imaginou você com outro homem, não em sonho, sonho a gente não controla. Ah, eu sonhei que eu estava com outro homem. Não, isso não é pecado. Pecado é quando você realmente ficou lá. Ai, que delícia, eu queria estar com aquele homem. Queria estar com aquele cara lá da padaria. Ai, que delícia. Você queria ficar com aquele cara da padaria. Se você imaginou você tirando a roupa daquele cara, despindo aquela mulher que não é sua, você já pecou. Então, mesmo que você não cometeu vários pecados, mas você desejou cometer aquele pecado na sua mente, saboreou o desejo de cometer aquele pecado na sua mente, você pecou. Você pecou igualzinho, mesma intenção, como se tivesse feito realmente. E tem gente que não entende isso. Por isso que Jesus fala, se você pensar, você já pecou. Tá? Então, mesma coisa dos anjos. Eles, mesmo que eles, com a sua depravada vontade, né, não fizeram todos. Não puderam por si próprios praticar. Mas, com a sua depravada vontade, cometeram mesmo assim. E eles poderiam ter cometido muito mais pecados. De verdade, concluído, né, feito. Por causa da sua vontade depravada. O ser humano também, com sua vontade depravada, poderia fazer muitas coisas. Às vezes você já imaginou você rico, você virando um deputado, assinando e ganhando, superfaturando, né? Você poderia ter assistido um filme e falado que aquele deputado que superfaturou lá em algum filme que você assistiu e ganhou muito dinheiro. E você falou assim, ai, nossa, bom se eu fizesse isso. Eu poderia também. Ah, já tá pecando. Se você assiste uma novela, gente, é muito perigoso, tô falando sério. Se você assiste uma novela e você tá lá curtindo ou um seriado, você tá curtindo aquela pessoa lá que tá assistindo, né, aquele filme que você tá assistindo, e aí você tá acompanhando toda a vida daquela pessoa lá, e ela trai o marido. Ela larga o esposo e vai para outro e começa a ficar com outro, e vivendo com outro, e você acha lindo, você aplaude, nossa, você praticamente revive nela tudo o que você gostaria de fazer na ficção. O demônio está fazendo você pecar. Se você mergulha nesses conteúdos e gosta e tem prazer de ver, você está pecando. Estou falando sério para você. Por isso, não assista filmes e novelas nessa intenção. Quando eu assisto algum filme, é sempre com Jesus. Sempre para Jesus me mostrar realidades e me mostrar coisas. Não faço isso mais como eu fazia antes. Antes, com certeza, eu era como todo mundo. Eu assistia a novela e amava o personagem, queria ser o personagem, pensava igual o personagem, achava lindo o que o personagem fazia, como qualquer outra pessoa. Mas hoje não. Hoje, quando eu vou ler, quando eu vou assistir, quando eu vou... Qualquer coisa, é ler também, porque tem muito livro de romance, né? Muita coisa porcaria. Tem muita coisa para você pecar. Tem muitos elementos que te ajudam a pecar. Muitos elementos que te fazem adorar o pecado, e querer estar na pele dessas pessoas, e querer fazer o que elas fazem. Tem muita gente que está pecando num grau que você não tem noção. E ofende a Deus só de pensar que poderia estar no lugar do personagem que está fazendo tudo isso de errado. Então é muito sério, tá? Desculpa falar, mas é muito complicado o negócio. Movido pelo mau afeto, que então sentiu, incorreu Lúcifer em desornadíssimo amor de si mesmo. E ao se ver com maiores dons e formosura da natureza e graça que os demais anjos inferiores, deteve-se demasiado nesse conhecimento. E sua autocomplacência, que é amar a si próprio e agradar a si próprio, o embaraçou e enfraqueceu na gratidão que ele devia a Deus. Isso acontece muito na Terra, tá? Você se preocupar tanto só com você, com sua própria felicidade e vantagem, até em coisas sagradas, né? Que enfraquece em você a memória que você deve, até mesmo em direção a Deus e às pessoas que Deus usa na sua vida.
Porque às vezes é o que acontece, né? Ontem eu falei para minha comunidade, vocês têm que ter gratidão e fazer justiça, né? Aí as meninas fizeram comentários sobre mim, sobre a minha pessoa, porque Jesus pediu para mim para que eu favorecesse isso. Não que é para poder me elogiar, porque eu quero reconhecimento, não. Foi Jesus que pediu, que é justiça. Para mim nem doeu. Eu ouvi, agradecer a Deus, porque é Ele que fez tudo, não fui eu. Mas só que Jesus falou assim, é isso que eu queria. Elas precisam ter esse entendimento, né? Os seus alunos, as suas meninas, pelo menos as líderes, elas precisam, né, ter esse entendimento de que às vezes elas estão comendo, mas não estão percebendo quem está dando alimento. E sou eu através de você. E precisa ter, sim. É assim na terra como no céu. É assim na terra como no céu. Como que a gente vai viver o céu na terra? Se a gente começar a trazer o céu para a terra. A gente tem que trazer o céu para a terra. E lá no céu as coisas são assim, justas, gratidão. A gente, né, as pessoas elas são lembradas. No céu você é lembrado. No céu você tem nome, sobrenome, filho de Deus. Aline, filha de Deus. Você tem um nome e sobrenome. Deus te chama pelo nome. Lá ele vai te colocar no lugar onde você merece. Pelos méritos que você trabalhou em direção a ele. E o Filho da Divina Vontade vai estar ao lado de Jesus. O Filho da Divina Vontade vai estar ao lado de Jesus, vivendo dos méritos da riqueza dos bens de Cristo. Então, a gente tem que aproveitar, porque a gente vai ser os mais parecidos com Jesus. Quanto mais parecido com Jesus que você é, mais ele vai favorecer você, né? Então, o lugar maior lá no céu é dessas pessoas. Os mais pequenos que ele fala, né, as crianças que ele fala, são essas pessoas que vão ser mais parecidas com ele. Então, se você for muito parecida com Jesus, você tá bem na fita. Então, ontem eu contei a história do 296 da Valtorta, um Jesus totalmente incrível. Molhado, encharcado da chuva, e ele não pensou nele, ele pensou nos doentes que estavam esperando por ele horas e horas lá. Ele, antes de fazer qualquer outra coisa em direção a ele, todo mundo ficou apavorado por causa que queriam secar ele, queriam que ele trocasse de roupa. Não, ele pegou e foi primeiro curar os doentes. E o povo ficou horrorizado de ver isso. Ficaram nervosos. E ele não estava nem preocupado com isso. E daí eu quero ser igual a Jesus. Eu quero, estando encharcada de uma chuva, se eu puder curar pessoas através da verdade, através dessa mensagem de salvação, se eu puder fazer algo bom para as pessoas, como Jesus faz, eu quero fazer igualzinho. Então, quanto mais parecido com Jesus que você for, que você não se importa com você nem um pouquinho, podem pensar mal de você, podem falar que são tímidos e você não é tímida, pode te chamar de apavorada, de fanática, de ansiosa, não tô nem aí, espavorida, eu não tô nem preocupada, nem um pouquinho. Quem olhou para Jesus ali e falou, nossa, Jesus é apavorado, quer curar muito rápido, ele tem que secar primeiro, ficar bonitão. Não. Ele nem ficou preocupado com ele, ele estava encharcado, pingando água. O Pedro até fez uns comentários lá, falando que ele estava parecendo que tinha acabado de sair, não sei de onde lá, esqueci agora. Achei engraçado o Pedro bocudo. Aí ele até falou pro Pedro, nossa, Pedro, você é bocudo demais. Ai, Jesus, por que o senhor veio nessa chuva? É porque eu te amo. Só porque eu te amo. Aí o Pedro falou, ai, que bom. Ai, também te amo, Jesus. O Pedro ficou quieto na hora, chamando Jesus de imprudente. Olha, eu também fui chamada, eu também sou chamada de espavorida. Imprudente também. Se Jesus foi chamado de imprudente, eu ser chamada de imprudente, espavorida, ansiosa, né? É por amor, como Jesus. É por amor a você, meu irmão. Se Jesus falou para Pedro, é por amor a você, Pedro. Eu falo para você, é por você, meu irmão. Eu sou meio ansiosa, espavorida, exagerada. Sou muito exagerada, gente. Vocês não têm noção de como eu sou. Meu Deus. Este desordenado amor próprio. Eu não tenho desordenado amor próprio. Eu tenho desordenado... Pode ser que eu tenha desordenado amor a Deus. Né? Este desordenado amor próprio não somente o fez se exaltar com o que tinha recebido de outro ser superior,
né? Ele se exaltou com o que ele recebeu de Deus, mas também o levou a invejar e cobiçar outros dons e excelências alheias dos outros, que não possuía. Nossa, super terrível. Como não as pôde conseguir, concebeu mortal ódio e indignação contra Deus. E do nada o criou contra todas as criaturas. Então ele ficou com ódio e indignação contra Deus e contra todas as criaturas. Meu Deus. A soberba de Lúcifer sempre cresce. Daqui se originaram sua desobediência, presunção, injustiça, infidelidade, blasfêmia e ainda uma espécie de idolatria, desejando a adoração a si próprio. E a mesma reverência que era devida a Deus, ele queria para ele. Nossa! Blasfemou de sua divina grandeza e santidade, blasfemou de Deus, da divina grandeza e santidade, faltou a fé e lealdade que devia a Deus, pretendeu destruir todas as criaturas, presumindo que poderia tudo isso e muito mais, achando que poderia fazer isso e muito mais. Até hoje ele pensa assim. Assim, sua soberba, ele sabe que não, mas ele quer. Querer não é poder, mas ele acha que, né? Assim, sua soberba sempre cresce e persiste, ainda que sua arrogância seja maior que sua fortaleza. Porque enquanto nesta não pode crescer, no pecado um abismo atrai outro abismo, né? O primeiro anjo que pecou foi Lúcifer, como consta no capítulo 14 de Isaías, e ele é o primeiro autor do porquê. O primeiro que disse porquê foi Lúcifer. E aí Jesus fala no livro do céu que o porquê é um mal enorme que você fala contra Deus. Quando você pergunta, não o porquê positivo, tem um porquê positivo que é para você saber coisas de Deus, né? Senhor, por que realmente Lúcifer pecou? Isso aí é uma coisa positiva, para você entender, para você abrir a sua mente para poder não fazer o que ele faz. Isso é positivo. Agora você falar para Deus assim, por que o Senhor permitiu que a minha mãe morresse? Aí é murmuração e reclamação. E aí isso é negativo, não pode, tá bom? Isso chama-se príncipe dos demônios. Não por natureza. Não é por natureza, né? E que por ela não pôde ter esse título, né? Mas sim pela culpa. Ele é príncipe dos demônios pela grande culpa dele, responsabilidade dele de ter causado toda essa demolição, né, do estado de inocência do ser humano, né? Toda essa situação toda. E dos anjos também, que ele também não foi só... Ele não só contaminou os homens, ele contaminou os seus anjos também, né? Os demônios, né? Os que pecaram não foram somente de uma ordem e hierarquia, mas de todas as hierarquias caíram muitos. É importante saber disso. Não foi só a ordem de Lúcifer. Foi a ordem de todos. Eu não lembro qual é a ordem de Lúcifer, não me interessa. Mas assim, todas as ordens de anjos, dos 9 coros de anjos, saiu vários. Ele levou vários. Nossa, feio negócio, hein? Procurarei, segundo me mostrado, qual a honra e excelência cobiçada e invejada pela soberba de Lúcifer. Como nas obras de Deus há justiça, peso e medida, antes que os anjos pudessem inclinar-se a diferentes objetivos, determinou sua providência manifestar-lhes imediatamente depois de sua criação o fim para o qual os havia criado de natureza tão elevada e excelente. Receberam este conhecimento do seguinte modo. Primeiro tiveram inteligência muito expressa do ser de Deus, uno em substância e trino em pessoas, recebendo ordem para o adorar e reverenciar como ao seu Criador Supremo Infinito, Senhor no ser e atributos. A este mandato submeteram e obedeceram todos, mas com alguma diferença. Os anjos bons obedeceram por amor e justiça, sujeitando-se de boa vontade, aceitando e crendo o que estava além de sua capacidade. Então, aceitando e crendo o que estava além da sua capacidade, que é o que Deus pede de nós. E obedecendo com alegria. É isso que Deus pede para os seus bons filhos, tá? Lúcifer, porém, rendeu-se, por lhe parecer impossível o contrário. Ele rendeu-se para adorar a Deus, porque lhe pareceu que era impossível o contrário. Porque ele sabia que Deus é o Criador, não tinha que fazer. Não agiu com caridade perfeita, não foi por amor, foi por obrigação. Porque ele percebeu que não tinha como ir contra Deus, mas se ele pudesse, ele ia. E pôs reservas na vontade e dúvida, na verdade infalível, do Senhor. Então ele teve reservas, dúvidas, tá? Por isso que ele é o pai da dúvida e do medo, tá? E das reservas, dos obstáculos que você coloca, de obstáculos à sua vontade, né? Aí você vê o exemplo do que é a vontade humana e a vontade angélica dá no mesmo. Essa vontade humana, né, desse amor próprio,
de você colocar reserva se realmente Deus merece todo o seu amor, tem tudo isso, né? Por este motivo, o preceito se lhe tomou um tanto duro e difícil, né? Para ele seguir esse preceito de amar a Deus, de obedecer a Deus, tornou para ele muito duro e difícil, foi muito difícil. Não cumpriu com inteiro amor e justiça e desta maneira se indispôs para nela perseverar. E isso acontece com as almas também na terra. Por isso que quando a igreja demora muito para poder fazer as coisas, como está demorando para beatificar a Luísa, e é muito importante isso, mas a gente entende que é a vontade de Deus permissiva, né, de que a Luísa está demorando para ser canonizada, é uma vontade de Deus permissiva, não é a vontade de Deus expressa. Porque a vontade de Deus expressa é que a Luísa fosse canonizada desde quando souberam que ela já existia, porque pelo conteúdo dos escritos dela, ela já era santa em vida. Mas, como a igreja ela é demorada, né, e lenta, então é uma vontade permissiva de Deus de permitir que as coisas andem nessa velocidade tão lerda, né? Só que daí a gente entende, se resigna a essa realidade por amor e justiça, por amor a Deus. A gente fala assim, o Senhor sabe o que faz, né? E a gente pede para que o Senhor possa agilizar isso pelo nosso amor e justiça, que a gente tem um amor verdadeiro e por ti aceitamos tudo, né? O que está além da nossa capacidade, reconhecendo que tudo está sob o seu comando e para ti nada é impossível. Então pode acontecer que realmente aconteça logo a beatificação dela, porque nós amamos o Senhor e pedimos isso. Queremos muito, te peço em nome de Jesus, Senhor, eu quero e o Senhor quer junto comigo na divina vontade, a mesma vontade nos une. Faz com que a Luísa seja canonizada e beatificada logo. Faz um milagre assim, ó, de piscar assim, e o Papa Francisco falar, é agora, vamos, sabe? E vamos que vamos. Deus quiser, né? Ainda que esta tibieza e negligência em praticar estes primeiros atos com dificuldade não privou da graça, olha só, ainda que essa tibieza e a negligência, a mesma coisa acontece com os seres humanos, ainda que essa tibieza do ser humano e a negligência em praticar os primeiros atos com dificuldade não o privou do conhecimento da graça, da verdade. O ser humano, mesmo tíbio e negligente, Deus não priva da graça. Daí começou a sua má disposição, porque foi remisso no espírito e na virtude, né? Começou a pisar na bola, cuja perfeição não preencheu como devia. Ao meu parecer, o efeito que esta remissão e dificuldade, né? Porque imagina, gente, se você tem alguma dúvida, isso vai alimentando dentro de você, se você alimenta essa dúvida, e se você alimenta essas reservas, vai piorando, você vai... Ai, tá sendo uma coisa muito difícil, tá sendo uma coisa muito, né? Ai, né? Foi semelhante a que produziu na alma o pecado venial deliberado. Não afirmo que ele age. Então imagina assim, que você tá na igreja, você sabe que você tem que não pecar, né, os pecados mortais. Mas você tá lá vivendo com seu pai, e o seu pai é uma pessoa super difícil, sua mãe é uma pessoa super difícil, então você gostaria de desonrar ele, falar umas verdades pro seu pai, assim, de detonar o seu pai. Você não faz só por causa que Deus falou que não pode. Mas você está indisposto a fazer por amor. Você não faz isso por amor e alegria. Você está ali forçado a conviver com seu pai. Você gostaria de mandar ele para aquele lugar, até coisa pior. Mas só que você fala, não, por amor a Deus, 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 por amor... E nem sei se é amor a Deus. Né? Entendeu? Deus, ele não quer isto. Ele quer que você ame essa pessoa difícil. Que você entenda essa pessoa difícil, como fazer para fazer isso. O que eu falo, ensino aqui? Conversar. Aproveitar os momentos que essa pessoa diz porquê. Na hora que ela fala um porquê, você tá lá. Né? Seu pai fala assim, ele bebeu. Seu pai bebeu. Ele tá triste. Ai, por quê? Por que eu fui mandada embora do emprego? Aí você vai lá e aproveita com amor e fala em nome de Deus. Fala em nome de Deus com seu pai, aproveita. Pai, será que você não fez alguma coisa errada, pai? Pai, será que o seu chefe não percebeu que o senhor está bebendo muito e não está reconhecendo mais o seu valor lá? Será que não foi por isso, pai? Aí você faz seu pai pensar. Meu Deus, então eu nunca vou arrumar um emprego porque eu bebo. Nossa, então
Tem que falar a verdade pro seu pai. Pai, eu te amo tanto, pai. Te amo tanto, mesmo o senhor bebendo, mas fala sério. Quando o senhor bebe, pai, o senhor, não sei se você já olhou no espelho, a sua cara fica vermelha, a sua cara fica estranha. E demora para sair esses traços, sabe, do seu rosto. E aí, se o senhor bebeu muito no domingo e vai trabalhar na segunda-feira, o seu chefe percebe, pai. E tem muita gente querendo o seu emprego, sua vaga. De repente, o senhor está desempregado justamente por causa disso. E o senhor nunca se deu conta. Ai, mas eu sou trabalhador, mas eu sou isso. Mas de repente, o seu chefe pensa: uma hora esse cara vai fazer alguma coisa. É assim que as pessoas pensam no mundo, pai. Meu, não tem nada de errado um filho falar isso pro pai. Isso é desonrar o pai? Não é, amar o pai. E se você ama uma pessoa e entra no mundo dela, você vai começar a amar e entender ela. E você não vai ser mais inimigo dessa pessoa. Você vai ter uma vida melhor com essa pessoa. Você não vai ter mais ficar com raiva e evitar essa pessoa e ter que suportar essa pessoa. Não, você vai amar e vai se colocar no lugar dela, tentar imaginar o que ela está sofrendo. Pode ser a pessoa mais difícil do mundo, mas todo mundo merece amor, todo mundo merece ser amado, ser cuidado. É assim que Deus espera que a gente haja. E aí você não vai honrar o seu pai mais por uma obrigação. Não, você vai honrar o seu pai por amor. E vai falar para Deus: que bom que eu tenho meu pai. Mesmo ele bebendo, mesmo ele sendo essa pessoa fraca. Mas ele está passando por essa situação. E eu também poderia passar. Eu também poderia passar como ele está passando. Né? E tentar conhecer esse mundo, ir com ele no AA, conversar lá como que funciona tudo isso. Eles vão explicar o que o álcool faz no organismo da pessoa, como que tem essa disposição no sangue para poder ser alcoólatra. Nossa, é tanta coisa que você pode aprender. E aí você vai se colocar no lugar do seu pai. Nossa, eu poderia também ter sido contaminado no meu sangue por essa realidade. E se eu tivesse bebido um pouquinho a mais, eu poderia ser um viciado, igual meu pai. Gente, eu fiz esse processo com meu pai. E parei de brigar com ele. Valeu a pena. Valeu a pena. Ele melhorou. Ele largou de beber. Então, vale a pena, gente. Vale a pena a gente tentar. Vale a pena. Sim. Os anjos e o homem-deus. Gente, vai ficar muito longo assim. Já tá com 1h12. Meu Deus do céu. Tem muito conteúdo aqui, ó. Muita coisa, ó. Acho que dá pra terminar. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, muita coisa. Em segundo lugar, Deus manifestou aos anjos que criaria a natureza humana inferior a deles. Olha lá. Deus manifestou aos anjos que ele criaria a natureza humana inferior a deles. Seriam criaturas racionais para amar, temer e reverenciar a Deus como a seu autor e eterno bem. A esta natureza humana favoreceria tanto que a segunda pessoa da mesma Trindade Santíssima se faria homem. Nossa, essa notícia deve ter caído como uma bomba no meio dos anjos, né? Elevando a natureza humana à união hipostática e pessoa divina. Nossa! Aquele suposto homem e Deus deveriam os anjos reconhecer por cabeça. Não só enquanto Deus, mas também enquanto homem. É muito para a cabeça dos anjos, gente. Eu acho muito grande isso aqui. Deveriam reverenciá-lo e adorá-lo como seus servos. Uau. Inferiores em dignidade e graça, como se fossem inferiores ao homem. Ai, meu Deus. Meu Deus, o Senhor deu uma prova de amor tão... Nossa, o Senhor pediu uma prova de amor para os anjos muito grande. Jesus, misericórdia. Deu-lhes inteligência da conveniência, equidade, justiça e razão que nisto havia, porquanto aos méritos previstos daquele homem Deus, deviam a graça que possuíam e a glória que receberiam. Nossa, dependeriam desse homem Deus. Uau! Para a glorificação dele haviam sido criados, e seriam criadas as demais criaturas, porque a todas ele seria superior. Meu Deus, isso é muito grande. Todas quantas fossem capazes de conhecer e gozar de Deus seriam membros daquela cabeça e formariam seu povo para reconhecê-lo e reverenciá-lo. Tudo isso foi proposto e ordenado aos anjos. Meu Deus. Atitude dos bons e maus anjos. A este preceito,
essa ordem de Deus, essa divina vontade, os santos anjos obedientes de plena boa vontade, como são bonzinhos, submeteram-se com humilde e amoroso afeto. Uau! Lúcifer, ao contrário, resistiu com soberba e inveja e induziu, né? E ele conseguiu. Ele conseguiu induzir anjos que eram seus seguidores a fazerem o mesmo, resistir com soberba e inveja. Soberba porque achou absurdo que ele é maior do que os homens, aceitar um negócio desse, e inveja porque ele queria ter a união hipostática nele. Tá? Tem um livro que a gente leu aqui no nosso canal que fala sobre essa realidade. Mesmo como de fato fizeram, seguindo na desobediência ao divino mandato da divina vontade. Convenceu todos esses maus anjos ao príncipe de que ele seria sua cabeça, né? Convenceu que ele seria a cabeça deles e formariam um principado independente e separado de Cristo. É o que acontece na Terra. Temos esse principado independente e separado de Cristo, cujo o príncipe dos demônios é o demônio. Tanta cegueira e tão desordenado afeto pôde causar naquele anjo a inveja soberba que veio a se transformar na causa e contágio para tantos outros incorrerem no mesmo pecado. E aí tem uma coisa que está acontecendo na Terra, tá? O mau príncipe Satanás, ele está convencendo os seres humanos a entrarem no seu exército de principados independentes e separados de Cristo. Tá? Nesse momento, está sendo formado um exército contra Cristo. Nesse momento na Terra. Exato momento hoje. Então, cuidado, não seja você um cego que vai seguir essa porcaria desse pai. Tanta cegueira e tão desordenado afeto pôde causar naquele anjo a inveja soberba que veio a se transformar na causa e contágio para tantos outros incorrerem no mesmo pecado. Isso não ganha nada, eles não ganham nada com isso. Né? Não ganha nada, isso é uma coisa voluntária da parte deles, entendeu? Não foi Deus quem quis isso, não foi vontade de Deus. É uma vontade de Deus permissiva, porque ele respeita a liberdade, tanto dos anjos como dos homens. Entendeu? Porque ele quer um amor por amor, e não quer amor forçado. Ele não quer que você ame forçado. Deus não quer. E isso, no mundo hoje, nos canais de YouTube, na internet, querem ensinar um amor forçado para as pessoas. Ah, se você não amar a Deus, você vai para o inferno. Ah, se você não amar a Deus, você vai para o inferno. Tudo bem, dá certo. Ser obediente, submeter, dá certo um pouquinho, pela metade, ó. Você só vai ser obediente e se submeter. Mas não vai ser de plena boa vontade. Está sendo por causa que você tem medo do inferno. Então, por causa do medo do inferno, você não é humilde e não tem amoroso afeto de verdade para com Deus. Você não tem. Então, toma cuidado. Toma cuidado, né? Porque você não tem esse amoroso afeto. E isso, eu não sei se Deus... Eu penso que Deus, ele vai mandar muita gente pro purgatório por causa disso. Para consertar essa atitude dos seres humanos. Né? Porque ele é muito misericordioso. Então, para poder consertar a atitude dos seres humanos, e eles são só obedientes e se submeteram. Só isso. Mas não foi por plena boa vontade, humildade e amoroso afeto. E aí esse boa vontade, humildade e amoroso afeto, ele conserta lá no purgatório. E isso para mim é uma misericórdia de Deus tão grande para com o ser humano que não tem tamanho. Não tem tamanho. Porque teve um purgatório dos anjos também, tá? Dá para entender lá no mundo angélico que também teve um purgatório dos anjos. Tá? Teve. Tá? Teve um lugarzinho onde os anjos, eles ficaram um tempo lá para ver se... Teve um momento ali que os maus anjos tiveram uma opção, né? Um momento ali que os maus anjos que estavam nessa realidade, né? Perceberam, sabe? Que o Lúcifer era louco, sabe? E aí se voltaram, né? Tiveram um momento assim de luz maior, sabe? Tipo assim, aconteceu tipo um purgatório dos anjos, sim. No mundo angélico, se vocês ver, dá pra gente um dia meditar e a gente vai ver. Os anjos e a mãe de Deus. Aqui ocorreu a grande batalha que São João refere no Apocalipse 12. Haver-se travado no céu os santos anjos obedientes com ardente zelo para defender a glória do Altíssimo e a honra do verbo manado previsto. Pediram a licença ao Senhor para resistir e contradizer ao dragão, sendo-lhes concedida essa permissão. Entre mentes sucedeu outro mistério.
Ao ser proposta a todos os anjos a obediência ao verbo manado, foi-lhes apresentado o terceiro preceito. Superior a eles existiria também uma mulher. Nossa, aí agora pegou mais ainda. Superior a eles seria uma mulher também, em cujas entranhas tomaria a carne humana o unigênito de Deus, o verbo manado. Esta mulher, rainha deles e das demais criaturas, nos dons da graça e glória se elevaria acima de todas, tanto angélicos como humanos. Os bons anjos, obedecendo a este preceito do Senhor, cresceram e se aperfeiçoaram na humildade mais ainda, aceitando e louvando o poder e os arcanos do Altíssimo. Lúcifer, porém, e seus confederados a este preceito e mistério, aí que já era. Aumentaram-se mais na soberba e na presunção e inveja, com certeza. Presunção, principalmente. O que é presunção? Vamos lá. Presunção é o que eles sentiram, principalmente em direção a Maria, principalmente o Lúcifer. Presunção é uma coisa horrorosa. Horrorosa. Julgamento baseado em indícios e aparências, né? Injustiça, né? Desconfiança, né? De que é possível um negócio desse tipo assim, né? Deixa eu ver aqui. Presunção são consequências deduzidas de um fato conhecido, não destinado a funcionar como prova para chegar a um fato desconhecido. Então, não entenderam esse negócio. Altivez e arrogância. Tá vendo? É uma excessiva opinião acerca de si mesmo, a presunção. Você tem uma excessiva opinião acerca de si mesmo, se acha muito melhor do que ela, do que a Nossa Senhora. Demonstração dessa opinião em público, altivez e arrogância. É o que fazem as pessoas contra a Nossa Senhora, que é quem segue o demônio, tem ele como pai, odeia a Nossa Senhora por causa dessa presunção. Mesmo por ignorância, pessoas fazem isso. É muito triste, né? Muito triste. Revolta de Lúcifer. Quanto a permanecer inferior a Maria, a mãe do verbo manado, Senhora Nossa, ele opôs-se com horrendas blasfêmias. E aí que ele tomou decisão. Por que Deus ele permitiu que eles passassem por isso? Sabe o que Deus fala para mim? Ele fala para mim que na hora que ele tá me massacrando com, né, que eu falei ontem que ele faz com a sabedoria, né, de passar por me atormentar todos os dias. Lembra que eu falei ontem? Então, eu tenho eu sou atormentada direto. Que eu sou atormentada justamente dessa situação, igualzinho o Lúcifer foi. Né? Ele simplesmente, Deus pegou e falou, isso, o que você acha? Aí ele fala, ai, e Deus vê aquilo ali, Deus presta atenção na sua atitude. Aí você aceita, mas ele vê a má vontade. Aí Deus, ele não aceita a má vontade em nenhum grau, ele não quer, ele quer amor. Aí ele vem e te manda outra notícia. Aline, agora tem essa realidade. E aí? Aí você fala, tá bom, né? Fazer o quê? Aí depois ele percebe que você ainda tá com algum problema. Ele vai e te manda uma bomba maior ainda. E essa agora? Mais essa, Aline. Aline, para você viver a divina vontade, você vai ter que aceitar essa realidade aí, ó. Ó, você não vai poder fazer em público. Tá vendo, Aline? E aí? E agora? Você me ama mesmo assim? Amém, filha. Eu te amo mais ainda. Eu te amo mais ainda. O Senhor quer mesmo de todo jeito que eu seja igual a Jesus? Eu amo mais ainda. Amo muito mais. Entendeu? Mas se você já estava meio brava com o Papa Francisco, mas a gente já estava seguindo a divina vontade, né? Com a cabeça no amor próprio. Eu quero ser uma filha da divina vontade, custe o que custar. Custe o que custar. Passe pelo que passar. Ninguém me segura. Então, aí eu comecei a ouvir o Papa Francisco e comecei a falar, mas ele está prejudicando, ele não fala da Luísa, ele é estranho, as notícias que falam dele. Eu ficar só na aparência, fosse a presunção, tivesse essa presunção de ficar só nas aparências e me sentir muito melhor do que o Papa Francisco, porque eu entendi a Luísa Picarreta e o Papa Francisco nunca falou dela. Aí isso já ia fazer, aí Deus ia olhar para mim e falar, ela não entendeu, ela não entendeu. Então, eu vou mandar outra bomba para ela. Vou mandar Corato agora. Aline, Corato não deixa você fazer. O bispo de Corato falou que não deixa você fazer essa missão sua.
É mais essa. E aí, o que você acha? Aí eu tô nessa coisa do Papa Francisco, já tô brava com isso, né? Já tô brava porque o padre da minha igreja aqui, da minha paróquia, nem leu o livro que eu dei para ele. Já tô muito irada com os padres e aí vem essa situação do curato. Então vou largar essa igreja, vou viver a divina vontade sem a igreja católica. Jesus falou assim que eu posso, que é para todos, é universal, então eu vou sair dessa igreja aí. Vai nessa. É assim que Deus testa. É assim que Deus testa. Se você não for igual aos anjos bons, e cada vez se abaixar mais, cada vez se abaixar mais, cada vez você amar mais, você entender Deus, gostar das coisas que Deus fala, do jeito que Ele fala, na ordem que Ele quer, do jeito que Ele quer, e quanto mais Ele apresenta coisas, mais pequeno você parece ser, você parece ser a pessoa mais pequena, mais Ele parece que Ele te prensa cada vez mais, cada vez Ele te humilha cada vez mais, modo de falar. Uma humilhação boa, né? Uma humilhação boa, te deixando no seu devido lugar, te mostrando quem você é. Um nada, um nada, nada, nada. E aí você fala assim, eu amo ser nada. Eu amo ser invisível. Eu amo não ser absolutamente nada. E cada vez mais eu quero ser menos e menos e menos para que o Senhor seja tudo, tudo, tudo. Que o Senhor cresça, que eu desapareça. Isso foi o processo inverso de Lúcifer. Ele não fez esse processo. Então, presta atenção. Presta atenção, tá? Maria esmagará a cabeça de Lúcifer. E nós também vamos. Junto com a Maria e a Luísa, que ela também fez a mesma coisa. Jesus fala no livro do céu que a Luísa pisou na cabeça de Satanás. Aqui, ó. Deixa eu terminar. Quanto a permanecer inferior à mãe do verbo e senhora nossa, opôs-se com horrendas blasfêmias, indignando-se contra o autor e tão grandes maravilhas. E incitando os demais com essas palavras, injustos são estes preceitos injuriosos para a minha grandeza, ele disse. Esta natureza que tu, Senhor, olhas com tanto amor e pretendes beneficiar tanto, eu perseguirei e destruirei, empregando nisso todo o meu poder e diligência. E a esta mulher, mãe do verbo, derrubarei do estado em que a prometes colocar, e em minhas mãos perecerão os teus projetos. Creio em Deus Padre, Ave Maria. Eu falo o contrário. Eu falo assim, justo, Senhor, são seus preceitos e maravilhosos para a minha grandeza, que não é nenhuma, para a minha pequenez, e maravilhosos para a minha pequenez, dignos para a minha pequenez, verminha que eu sou. Essa natureza que tu, Senhor, olhas com tanto amor que é a minha, graças a Deus, e pretendes beneficiar tanto, eu amo. Eu amo, amo, amo e engrandeço, empregando nisso todo o meu poder e amor, o meu trabalho. E a esta mulher, mãe do verbo, eu vou honrá-la como rainha do céu e da terra para todo sempre. Em que prometes colocar como rainha, ela vai ser minha rainha, vou ajoelhar, vou adorar, né? Essa sua vontade, não ela como deusa, mas a sua vontade eu vou amar, né? Eu vou amar o Senhor cada vez mais em nome dela também, né? Como ela te ama, né? E em minhas mãos, os teus projetos serão amados, abençoados, e vou proclamar as tuas maravilhas como Nossa Senhora fez. Tá? Então ela fez exatamente essa colocação que eu acabei de fazer. Por isso que ela pisou na cabeça do bicho, né? Essa soberba arrogância irritou tanto Deus que, humilhando a Lúcifer, disse: esta mulher, se não quiseste respeitar, te esmagará a cabeça, conforme Gênesis 3:15. E por ela serás vencido e aniquilado. E se por tua soberba entrar a morte no mundo, pela humildade desta mulher entrará a vida e a salvação dos mortais. Os da natureza e semelhança destes, Cristo e Maria, gozarão do prêmio. Os da natureza e semelhança destes dois gozarão do prêmio e coroa que tu e os seus seguidores perderam. Tá vendo? Gozarão do prêmio e da coroa que tu e os seus seguidores perderam. Tá? O que o demônio perdeu e os anjos dos demônios perderam, nós pegamos para nós. Porque se nós formos semelhantes a Cristo aqui na terra, o máximo possível, nós teremos o lugar que era de Satanás. O lugar que era destinado a Satanás e os outros anjos vai ser para nós. Tá?
Tudo isso replicava o dragão com indignada soberba, contradizendo o que entendia da divina vontade de seus decretos, ameaçando toda a linhagem humana. Bobão. Conheceram os bons anjos a justa indignação do Altíssimo contra Lúcifer e os demais apóstatas e puseram-se a pelejar, a lutar contra eles com as armas do entendimento, razão e verdade. Essas armas que nós estamos agora, nesse instante, no YouTube, né, tentando ajudar as pessoas, é justamente uma guerra que nós estamos, né, que nós não podemos sair dessa guerra. Quando o Hesed fala que estamos numa guerra, né, que eles estão convocando as pessoas para serem do exército de São Miguel, é justamente essa guerra que nós estamos nos preparando, né, ou que já estamos praticamente nessa guerra, né. Maria, representante da natureza humana pura. Aqui operou o Altíssimo outro maravilhoso mistério, havendo manifestado por inteligência a todos os anjos o grande mistério da união hipostática. Mostrou-lhes a Virgem Maria num sinal ou imagem semelhante às nossas visões imaginárias, segundo o nosso modo de entender. Deu-lhes a conhecer a natureza humana pura, representada nessa mulher perfeitíssima, não tem muito o que falar, em que o braço poderoso do Altíssimo seria mais admirável que em todo o resto das criaturas, porque em superior e eminente grau nela depositava as graças e dons de sua destra, da sua direita. Este sinal e visão da Rainha do Céu e Mãe do Verbo emanado foi notório, claro, a todos os anjos bons e maus. Olha que legal esse sinal e visão da Rainha do Céu e Mãe do Verbo emanado foi muito importante, notório, foi claro, né, a todos os bons e maus anjos. E à sua vista expandiram-se os bons em admiração e cânticos de louvor. E desde esse momento começaram a defender a honra do homem-deus e de sua Mãe Santíssima, armados com ardente zelo e do escudo inexpugnável daquele sinal. E nós também estamos fazendo exatamente isso nesse momento, sendo marcados por Nossa Senhora para ser do exército dela, que vamos viver desse jeito como eles viveram, admirando Maria, né, cantando louvores a ela, né, defendendo Jesus e Maria, né, armados de ardente zelo. Não somos tímidos, aqui somos animados e fazemos o que os tímidos fazem em um ano, nós fazemos em um dia, né? O dragão e seus aliados, pelo contrário, conceberam implacável furor e sanha contra Cristo e sua Mãe Santíssima. Então nós não vamos ser assim, né? O dragão e seus aliados, pelo contrário, conceberam implacável furor e sanha contra Cristo e sua Mãe Santíssima. Sucedeu, então, tudo o que contém no capítulo 12 do Apocalipse, cuja interpretação, segundo me foi dada, escreverei a seguir. Amém? Fiat. Deus abençoe a todos. Desculpa se demorou aqui, mas a gente estava fazendo um trabalho bem caprichado, o máximo possível, para que a glória de Deus fosse emanada, maravilhosa, irmanada para a glória dele, tudo para a glória dele, tudo para o louvor dele, tudo para que ele seja cada vez mais amado, mais amado e mais amado e mais amado. A título da honra, a título da glória, a título do louvor, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fiat. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês hoje. Maravilhosamente, queremos ser amados cada vez mais por Deus e amá-lo mais do que nós somos amados, porque Ele merece, tá bom? Deus abençoe.